Ah, que legal! Estamos ao vivo! Quanto tempo, gente! Vou esperar a galera entrar. Ah, vou conectar aqui no Facebook também. Ei, Sabrina! Feliz aniversário atrasado! Tudo bem com você? Foi ontem, né? De verdade, feliz aniversário. Sabrina é uma pessoa que acompanha a gente há um bom tempo e fiquei muito feliz depois de ver aí você comemorando com os amigos. Bem legal. Galera do Facebook, vocês estão ao vivo junto com o Instagram. Agora vai dar certo. Vou esperar a galerinha entrar. Oi, boa noite, gente. Ei, Aline, tudo bem? Ah, Stephanie, que legal. Explicando um pouquinho, enquanto a galera entra, vou explicar um pouquinho. Eu realmente fiquei muito ausente. Foram 4 meses aí no início do ano. A gente se falou alguns dias, né? A gente fez umas lives alguns dias, mas a gente ficou bem ausente no início do ano porque eu tava num projeto, viajando o Brasil inteiro. E ficou muito difícil, porque eu ficava atuando até às vezes 10 horas da noite. Então ficava muito difícil eu parar pra fazer live e mandar o conteúdo pra vocês. Mas eu tô feliz de ver as mensagens e saber que vocês estavam sentindo falta. Agora tem uma notícia, né? A gente vai fazer toda semana, toda quinta-feira, 8h30 da noite, a gente vai ter nosso encontro. E já começando a falar um pouquinho sobre isso, cada mês a gente vai fazer um tema onde a gente vai dividir toda quinta-feira o assunto, o conteúdo, tá? Senão fica muito extenso, é muita informação numa live só. E aí acabou que a gente recebeu muita mensagem pedindo pra falar sobre o currículo. Eu falava, gente, mas eu já falei diversas vezes sobre currículo. Então, como esse tema foi pedido de novo, que é como se destacar num processo seletivo, como se destacar numa entrevista de emprego, né? O que as consultoras avaliam, o que as empresas avaliam. Então, na verdade, a gente... Estão falando aqui, ainda tem um grupo de WhatsApp. É legal, tô lá ainda, gente, mas não tô conseguindo interagir tanto. Então, o que acontece? Pra não ficar muito conteúdo numa live só, a gente dividiu. E como vocês pediram muito esse tema, a gente resolveu voltar um pouquinho pra gente dar uma continuidade. Então, a gente vai ter uma continuidade aí até o final do ano, sendo que cada mês vai ser um tema diferente, onde a gente vai dividir os conteúdos por semana, tá? Eu confesso que o tema que a gente vai falar hoje é um tema super simples, é um tema que não tem muito mistério, mas é algo bem relevante e bem decisivo quando você está procurando emprego, né? Que é dentro de como se destacar numa entrevista de emprego, a gente vai falar um pouquinho sobre a montagem do currículo, né? Como você produz o seu currículo profissional. E assim, de verdade, eu nunca parei pra ver um mistério, uma dúvida tão grande. E eu vi que muita gente estava me perguntando sobre isso e muita gente estava sentindo muita dúvida na montagem do currículo. E realmente, assim, é algo que não tem mistério, cada um faz o seu, mas existem algumas dicas que são muito importantes quando você faz o seu currículo, principalmente pra gente, consultoria, porque hoje em dia a maior parte dos processos de seleção, principalmente de grande demanda, são feitos, a maior parte é feito por consultoria. E a consultoria recebe milhões de currículos por dia. Então, o legal é vocês entenderem como a gente avalia esse currículo para que vocês entendam o que tem que colocar no currículo, né? O que é importante, como é que a gente vê isso. Então, a gente vai falar um pouquinho disso hoje, tá? Então, dentro de um tema que a gente vai trabalhar maio, que é como ser bem-sucedido numa entrevista de emprego, a gente vai falar hoje especificamente sobre o currículo. Então segurem as perguntinhas pro final, que eu tenho um delay, né? Eu vejo só depois, na verdade, mas segura as perguntinhas pro final e pra gente falar algumas coisas. Se dentro do assunto que eu estiver falando você tem um assunto bem específico sobre o item que eu estiver falando, você pergunta que eu vou tentar dar uma olhadinha e já responder pra gente não perder muito e depois ter que voltar um pouco o conteúdo, tá bom? Então é isso. Gente, primeiro vamos entender o que é um currículo, né? O currículo nada mais é do que o seu documento profissional. Algo que retrate a sua experiência e os seus dados profissionais. Então, assim, não dá pra gente virar e chamar todo mundo. Então, a gente tem que avaliar pelo currículo, né? E leva sempre em consideração o seguinte:
a consultoria ou o RH ou alguém que estiver fazendo seu processo seletivo, ele divulgou uma vaga e, gente, são muitas pessoas que se cadastram. Então, assim, só para vocês terem ideia, numa vaga administrativa geral, assim, um analista financeiro ou um coordenador administrativo, algo assim, a gente recebe mais de 10 mil currículos de inscrição. É muita gente, né? Então, assim, claro que a gente não consegue olhar 10 mil currículos, mas eu vou ser muito sincera, quando eu tenho uma quantidade bem legal, assim, algumas centenas, a gente olha todos, tá? Principalmente os que estão no site da GTO. Já dando a dica, principalmente os que estão no site da GTO, que a gente dá como prioridade, que são as pessoas que acompanham a gente, sabe, nosso ritmo de trabalho, são as vagas que a gente divulga, tá? Então, o que acontece? Vocês sempre precisam entender que vocês estão fazendo um currículo, sim, mas vocês precisam facilitar a vida de quem está selecionando. Se vocês colocam informação de menos, a gente vai passar batido, porque a gente precisa de conteúdo no currículo. Mas também, se vocês colocam informação de mais, é muito cansativo e a gente não consegue ver tudo, então pula, né? Então, assim, como fazer um currículo na medida certa para que ele seja atraente e interessante para quem está selecionando? Esse é o grande segredo. E é isso que a gente vai falar hoje. Como você consegue fazer um currículo para que ele se torne interessante para quem está olhando. Nossa, que legal! É tão legal esse currículo, tá tão aderente que eu vou chamar para entrevista. Ou seja, eu vou chamar para conhecer, para saber se o que ele colocou no papel, ele vai me contar, na verdade, né? Se ele colocou no papel, faz sentido com o que ele tá me falando. Então, nada mais é do que isso. É o seu documento profissional. Você tem que fazer com que ele seja interessante e estratégico para a vaga que você está mandando, para a consultora ter interesse em te conhecer pessoalmente e te chamar para uma entrevista. Fechou? Esse é o grande segredo. Então, vamos lá. Aí muita gente fala assim, Thaís, qual é o formato do currículo? Gente, não tem segredo. É só aquilo que eu falei. Não deixa ele cansativo, não escreva demais ou também não escreva de menos, tá? Um formato que eu gosto muito para não ter erro, e assim, é um site, eu vou fazer propaganda de graça, mas é um site que ele te dá um norte até, né? Ele te faz algumas perguntas, você vai preenchendo como se fosse um cadastro e no final você clica visualizar currículo e ele monta o seu currículo todo perfeitinho, que é o vagas.com. Então, quem tiver cadastro no vagas.com, atualiza de acordo com as dicas que a gente vai dar agora. E quem não tiver cadastro no vagas.com, cadastra lá. Tá? Porque no final você põe visualizar currículo e eu acho o do vagas.com o melhor formato, que eles não deixam você esquecer nenhum tipo de item que você tem que colocar no currículo, então é muito bom isso, tá? Uma coisa muito importante, gente. Quem trabalha com área de criação, tipo designer, dependendo do marketing, se for área de criação, não é importante a gente fazer um currículo, um formatinho diferente. Eu até ia pegar um aqui. A gente tem uma pessoa na GTO que é ela que faz a criação, né? Essas artes que vocês veem e tal, é bem legal. E aí, um dos nossos profissionais lá foi selecionar a pessoa para designer da empresa, né? E aí, quando ele foi selecionar, ele já matou literalmente pelo currículo. Os currículos que ele recebia por criação, assim, o currículo tinha bonequinho, tinha cor, tinha algumas coisas bem diferentes, ele já pegava e dava prioridade para essas pessoas. E o currículo que era uma pessoa de designer, a gente recrutando um designer, um currículo super básico, super formal, como se fosse um TI, não que a gente descartasse, mas a gente deu prioridade para ver os que tinham criação, porque a gente estava selecionando uma pessoa de criação. Então, isso chamou mais atenção. Então, vocês têm que estar ligados nisso, né? E fazer muita coerência. Outra coisa, gente, não minta no currículo. A gente vai falar passo a passo, eu vou falar desde das informações pessoais direitinho, mas assim, não minta no currículo, porque vocês vão passar vergonha, né? Vai chegar lá, vai falar, segunda etapa, a gente precisa da sua carteira de trabalho, a segunda etapa a gente precisa disso, disso, disso. E aí ele vai confrontar com a sua experiência e você vai acabar passando um pouquinho de vergonha, porque você realmente não colocou o que condiz. Não tente enganar para ser chamado na entrevista. A gente percebe isso, não na hora do currículo, mas depois quando a gente confronta com alguns documentos importantes ou até de referência em empresas anteriores. Então, muito cuidado, seja verdadeiro, mesmo que a verdade doa, eu sempre falo isso. Seja sempre verdadeiro, seja sempre honesto, porque isso vai te fazer destaque, tá bom?
Vamos lá. Então, vocês, após facilitarem a nossa vida e não deixarem um currículo gigante de 5 páginas, 3 páginas, ou um currículo que não tem conteúdo e a gente não consegue saber nem o descritivo das atividades, você vai selecionar dessa forma. Primeiro passo, vamos falar das informações pessoais, tá? Começando pelo básico, que é o seu nome, né? Gente, seu nome tem que ser completo, sem abreviatura, porque às vezes a gente tem... Às vezes não. A maioria das consultorias tem cadastro, sistema interno. E aí, se você se chama José Pereira da Silva, quantos José Pereira da Silva não existem aí? Então, a gente precisa, se você botar José P. Silva... às vezes o P, ele difere, então a gente precisa que você escreva seu nome completo, nada de apelido, nada de nome curtinho, às vezes você mora numa região que é muito comum de chamar de apelido, mas no currículo a gente precisa que esteja seu nome completo, mesmo que você tenha 5 sobrenomes, põe menorzinho, mas põe o seu nome completo, é muito importante, tá bom? Deixa eu ver aqui, nossa gente, tem todo mundo perguntando aqui, o negócio não roda. Segundo ponto, tem gente falando, o que ela falou, eu vou deixar salvo depois, tá bom? Mas as perguntas só se vocês estiverem ao vivo mesmo. Outra coisa, mas Thaís, eu tenho um nome tão feio, gente, não tem problema, põe o seu nome feio, porque isso não vai fazer você ser reprovado numa entrevista de emprego, tá bom? Telefone, quando você botar seu contato, dá uma verificada lá se seu número tá correto. O que a gente pega de currículo errado, de telefone errado, de número trocado, isso é muito comum, tá? E outra coisa, nem sempre a consultoria que você tá fazendo o seu processo seletivo, ela é do seu estado. Então, às vezes, você não coloca o DDD, por mais que assim, claro, se eu sou de São Paulo e tô recrutando pra Fortaleza, falar nem sobre vaga pra Fortaleza hoje e Recife. Depois ficam aí que eu vou falar um pouquinho das vagas. Se abriu vaga pra Fortaleza, se abriu vaga pra Recife, é claro que eu vou tentar ligar no DDD de lá. Mas facilita a nossa vida. Às vezes não tá, a gente esquece qual é o DDD e a gente não consegue falar, acha que o telefone tá em caixa postal e a gente que não tá botando o DDD, às vezes o erro é nosso e a gente pula, não conseguiu o contato. Então dá uma olhadinha no telefone, primeiro, se tá certo. Tem cidades que estão entrando 9 na frente agora. Olha lá se tem 9 na frente, olha o DDD, se tá com DDD, isso é muito importante. E outra coisa muito importante, gente, se você tá botando seu currículo no mercado, você tem que atender a ligação, no mínimo. E o que mais a gente tem é candidato que não atende ligação, depois liga pra gente e a entrevista já passou e a pessoa perdeu a oportunidade. Então, se você tá procurando, 2 coisas que vocês têm que ficar muito atentos. Atender o telefone e responder e-mail. Eu, Thaís, particularmente, falo quando seleciono pra GTO, eu falo pras meninas que selecionam o seguinte, manda e-mail, nem liga. Porque se a pessoa tá procurando emprego e ela não tá atenta ao e-mail dela, nem serve pra gente. Então, assim, é muito melhor a gente mandar um e-mail, você responder e a gente marcar, é mais dinâmico, é mais ágil e isso facilita também a nossa vida. Então, fiquem atentos. Falando no e-mail, muito importante você dar uma verificada também se tá lá com .com, .com.br, às vezes, eu não sei, eu acho que é o Yahoo, porque eu tô falando coisas que acontecem, tá, gente? Mas eu acho que é o Yahoo. Tem .com e .com.br, e aí você nem sabe qual é o seu, o e-mail nem chega pra você, e a gente tá a vida inteira tentando selecionar e não consegue, tá? Então dá uma olhadinha lá. Uma coisa muito importante no e-mail, gente, eu não tô zoando. Quando a gente recebe muito currículo com e-mail, gatinha de São Paulo, gostosão da academia, @gmail.com, pelo amor de Deus, se você tem esse e-mail, você vai fazer um outro e-mail profissional, as pessoas não precisam saber que você tem esse e-mail e a gente precisa que você seja no mínimo sério, tá? Não dá, mas eu tenho esse e-mail desde que eu era novinha e me chamavam assim, era meu apelido, gatinha. Desculpa, você vai fazer um outro e-mail ou então você não vai ser chamada, porque a gente avalia desde tudo que a gente vê do candidato. Principalmente hoje em dia, que as empresas estão cada dia mais exigentes, então a gente avalia cada detalhe, tá? Então se você tem um e-mail um tanto quanto meio estranho,
dá uma olhadinha lá, já muda, já cadastra. E assim, não adianta você mudar o e-mail e não sair mudando os cadastros. Então você tem que voltar, dar uma olhada nos cadastros e se estão atualizados. Inclusive assim, eu tenho cadastro no vagas.com há anos. Cara, você já viu se você mudou seu celular e seu celular continua lá antigo e as pessoas estão tentando ligar para um número que não existe? Dá uma verificada nisso também, tá bom? Rede social, vamos falar de rede social, é a grande dúvida de todo mundo. Thaís, as empresas entram na rede social e olham o nosso perfil? Algumas sim, algumas não, né? Eu acho assim, a rede social, ela é bem particular. Então a gente não espera que você esteja numa foto super profissional no seu perfil. Não, a gente não espera isso, tá? Isso a gente espera do LinkedIn, que seja algo mais sério, porque é uma rede social de trabalho, né? Uma rede social profissional. Mas muitas empresas estão olhando a rede social sim. E aí a gente chega na foto de capa, você cheio de amigo, entornando cerveja na foto de capa. Gente, não dá, né? Ou então perfil, aquelas meninas com uma blusa de oncinha, um decote até aqui, com um beijinho, um batom super vermelho. A gente já olha, nossa, sabe? Meio exibida, né? Então, assim, tenta botar uma foto bem legalzinha, deixa pra botar essas fotos lá dentro, trava sua rede social caso você queira privacidade, e caso você fale, tudo bem, cuidado com o que você posta, tá? A não ser que pra você tanto faz perder o emprego, aí tudo bem, se você prefere ter uma rede social legal e perder o emprego, né? Aliás, se você achar que tá sendo legal, né? Porque às vezes as pessoas não acham. Então, cuidado, porque as pessoas sim olham a sua rede social. Então, se você tá em busca de emprego, dá uma verificada lá na sua foto do perfil, se tá legal ou não. Outra coisa, tem um canal chamado InfoJobs, e eu não sei se vocês têm cadastro lá, mas é um canal muito bom e que as empresas procuram muito, apesar de muita gente achar que o InfoJobs é um canal bem operacional. Já foi há, sei lá, uns 8 anos atrás, 10, ele era muito operacional. Era só vaga, assim, perfil bem baixo. Mas as empresas estão usando muito o InfoJobs, porque a agente consultoria tem uma dinâmica muito melhor de sistema ali. Ele é muito menos descomplicado, tem pacotes específicos para as consultorias. Então as consultorias olham demais o InfoJobs e a maioria das vagas de mercado estão divulgadas lá. Um segredo aí para vocês, tá? E no InfoJobs, você coloca a sua fotinho. Alguns não tem e alguns têm foto. É até legal no InfoJobs botar foto. Eu vou falar de foto sobre currículo, mas deixa eu falar sobre isso agora. Porque às vezes é uma entrevista remoto, vamos supor, a GTO, ela faz muita entrevista remoto e às vezes o candidato não tem Skype. Mas a gente viu a foto por ali, então a gente faz uma entrevista por telefone, viu a foto no InfoJobs e falou, cara, tá legal e tal. Então também cuidado com a foto que você põe lá, porque a gente pega umas pessoas que falam assim, cara, o currículo é até legal, mas não dá. Porque se num cadastro de emprego a pessoa põe essa foto, você imagina o que a pessoa vai fazer ao vivo, né? Então a gente dá uma avaliada por ali também. Aí muita gente pergunta também, Thaís, coloco foto ou não coloco foto no currículo? Não coloque foto no currículo, não é necessário, a não ser que peçam para você mandar um currículo com foto ou então você vai trabalhar com alguma coisa de promoção, evento, modelo, sei lá, algo desse tipo, tá? Mas fora isso, não precisa colocar foto. E se a empresa pedir pra mandar um currículo com foto, você manda uma foto legal. Cara, a gente não quer saber se você é gata pra caramba ou se você é musculosaço. Ninguém tá querendo saber isso, mesmo que seja pra evento. A gente quer saber se você tem uma apresentação pessoal legal. E a apresentação pessoal legal não é se você usa batom vermelho, faz biquinho e tira selfie. Outra coisa, foto de currículo não é selfie, gente. Foto de currículo é uma foto legalzinha. Você pode até pegar uma foto que você já tirou, dar um cortezinho e botar lá, mas foto de currículo não é selfie mandando beijinho. Isso fica chato, isso traz até um ar de imaturidade do candidato, tá? Porque assim, se você não sabe nem selecionar a sua foto pra botar no seu currículo, que é algo profissional, ninguém tá olhando a sua beleza e a sua... você não vai ser aprovado pela beleza, você vai ser aprovado por habilidades e competências técnicas. Então, você não precisa ser o cara mais bonito e a mulher mais bonita, tá bom? Vamos falar sobre o objetivo, né? Então, acabaram as informações pessoais que a gente tá falando, logo embaixo vem o objetivo, seu objetivo profissional. E aí, gente, assim, se você tem muitos objetivos, tem aquela pessoa, né? Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é qualquer um. Meu objetivo é financeiro, meu objetivo é administrativo. Mas se tiver também, sei lá,
Se tiver trabalho em biologia, eu também vou fazer. Mas se eu tiver trabalho em medicina, eu também faço. Mas eu também faço contabilidade. O cara faz tudo, né? Ele quer trabalhar. E tem gente que põe com esse intuito mesmo. E aí, o que acontece? Quando você botar o objetivo, ou você tem que botar um objetivo bem focado, ou você tem que tirar o objetivo. Thaís, eu realmente preciso, eu faço trabalhos administrativos gerais e eu não tenho muito objetivo, eu tô pegando qualquer coisa. Gente, cuidado quando você fala, tô pegando qualquer coisa na entrevista, porque não dá. Você não é uma pessoa focada e aí a gente não seleciona. Então, se você não sabe exatamente o objetivo, ou você tem mais de um objetivo que destoa um pouco do outro, não coloque. Melhor tirar do que colocar e colocar algo que as pessoas possam interpretar mal. Deixa eu só responder uma pessoa aqui importante. Aí tá dizendo que participou de uma seleção da Samsung no Rio de Janeiro e não foi selecionado. Depois se inscreveu para outro e não recebeu retorno. Quando o candidato não recebe retorno, ou é porque a gente ainda não recebeu retorno e a vaga tá um pouco paralisada, ou então ele recebe retorno por e-mail. Dá uma olhadinha no seu spam depois. Agora, gente, quando vocês não recebem retorno ou acontece alguma coisa, todo mundo sabe o telefone da GTO, todo mundo tá careca de saber o site da GTO. Dá uma ligada, gente, não tem problema nenhum, tá? Porque às vezes você não recebeu o e-mail, ou às vezes aconteceu alguma coisa, ou o e-mail tá errado, ou enfim. Porque a gente tem uma área só pra dar o retorno de candidato, tanto aprovado quanto reprovado, quanto pra trabalhar alguma coisa tipo, eu preciso de um currículo mais atualizado e tal. Então, eu sei que a gente não é perfeito, mas quanto a isso, eu conheço, tenho uma equipe só pra fazer isso, tá? Então, se você tiver dúvida, não tem problema nenhum. Atitude, gente. Vamos dar uma ligadinha pra lá e perguntar, tá bom? Bom, então falando sobre o objetivo. Se você não tem um objetivo bem específico, tira ele e vamos direto pra próximo passo, tá? Próximo passo é escolaridade. Gente, não minta na sua escolaridade. Se a vaga tá pedindo superior completo e você tem superior trancado ou cursando, não coloque ensino superior pra chegar lá na entrevista e você falar, não, sabe o que é? Eu até vi, mas vai que, né? Não vai que, tá? A gente é bem flexível quando pode ser cursando, a gente coloca isso, divulga isso, então assim, não é que vai que. Não tenta dar uma despertinho, porque não vai colar. Tá? Você vai perder tempo, você vai se frustrar, porque você vai causar uma expectativa e você vai frustrar, entre aspas, a pessoa que tá te entrevistando. E aí você pode se queimar, talvez, pra uma vaga que você poderia tá sendo qualificado. Às vezes a entrevistadora tinha uma outra vaga futura e aí você já se queima porque ela já acha que você tá enganando ou mentindo. Gente, muito importante aqui, o Rafa, ele é da GTO, tá? E eu tô vendo que ele tá tirando umas dúvidas aqui da galera. Então, podem ler o que ele tá escrevendo, porque ele é um dos nossos... Ai, tô botando o dedo na câmera do Facebook. Ele é um dos nossos profissionais, tá? Então, ele tá tirando aí a dúvida da galera, respondendo, e é exatamente o que vai de encontro com as nossas respostas. Ele só tá facilitando porque ele sabe que eu parar pra ficar lendo atrapalha um pouquinho. Então ele tá facilitando e respondendo a galera. Pelo que eu vi aqui, superficialmente, gente, não cai numa dessa de mandar, eu vou fazer um currículo de venda, eu vou fazer um currículo de call center, eu vou fazer... Cara, os RHs se falam e às vezes é a mesma empresa com segmentos diferentes. Aí você mandou pra mim administrativo, pra minha colega do lado que é call center, pro outro que é técnico. Então, de verdade, gente, não faz isso. Tenha um objetivo e um foco. Até porque se você começar a tirar pra todos os lados, você não vai conseguir, você não vai estar focado numa única experiência, tá bom? Então, voltando lá à escolaridade. Thaís, a Aline tá falando aqui, eu não tenho superior completo, não, eu tenho superior completo, mas não ter o diploma em mãos... cara, corre atrás desse diploma ou da declaração de conclusão. As faculdades entregam diploma. Se aconteceu alguma coisa, vê se ela pode dar uma declaração do histórico, de conclusão, alguma coisa assim. A Rafa... Tem a Rafaela e o Rafael na GTO. E a Rafa também entrou. Então a Rafa pode também responder as perguntas aí de vocês. A Rafa, eu acho que vocês conhecem melhor, né? Que é a Fá Magno, tá? Inclusive, amanhã é aniversário dela. Parabéns ao vivo aqui pra você, Rafa. E podem botar que o Rafael e a Rafaela vão respondendo, tá bom?
Então não minta na escolaridade, não vai tentar a vida, não vai tentar um lugar lá na entrevista falando, sabe o que é? Eu tranquei. Não, cara. Se tá exigindo superior completo, vai superior completo. Tem muitas vagas que são desejáveis ou não precisa. Então, atente-se mais a essa vaga, tá? Agora, importante é o seguinte, Thaís, eu tenho superior, mas ele tá trancado. Eu tive dificuldades financeiras e eu não consegui concluir. Não tem problema. Eu tenho que botar ensino médio ou superior trancado? A gente aconselha que você coloque superior trancado, porque pelo menos a gente viu que você já ingressou numa faculdade, que você tem expectativa de retorno, não vai precisar fazer o vestibular, voltar tudo. Então, mesmo que esteja trancado, ponha lá a faculdade, o curso que você está cursando, a faculdade, qual a instituição, o curso, qual o ano que você começou e trancado. E se você está cursando, põe o ano que você começou e a previsão de conclusão. E se você já concluiu, põe um ano de conclusão, tá bom? Mês e ano de conclusão. Então é isso. E se você não tem faculdade, põe ensino médio completo. Se você tem faculdade ou está cursando faculdade, não precisa pôr primeiro grau, ensino médio. Não é primeiro grau, né? O que é? Esqueci. Sei lá. Ensino fundamental, ensino médio, acho que já até mudou de novo. Ensino fundamental, ensino médio e faculdade. Não, gente, põe o último, tá? Mas Thaís, eu sou pós-graduado, eu tenho MBA, eu tenho doutorado. O que você faz? Põe a faculdade, porque é importante a gente saber no que você se formou e põe as suas especializações com a mesma regrinha. Início, fim, ano de conclusão, ou então cursando e qual é a previsão que você vai concluir, tá bom? Bom, vamos lá. Escolaridade, alguém tem alguma dúvida? A galera tá mandando aí, a Rafael e o Rafael estão ajudando. Bom, Thaís, e os cursos, palestras, cursos de extensão que a gente faz, é importante botar no currículo? Se agrega aquela sua experiência e aquele objetivo da vaga, sim, é muito importante, tá? Porque a gente vai ver, talvez a gente não vai nem ficar tão ligado em todas as suas especializações, mas a gente vai ver que você é um cara que busca o ou uma mulher, né? Que busca, uma pessoa que busca o autodesenvolvimento, que você tá antenado, que você vive procurando algo pra se autodesenvolver, que você tá buscando algumas especializações. Então, mesmo que não seja algo de uma pós, um MBA, um doutorado, um mestrado, mas são cursos de extensão, cursos que vão trazer habilidades técnicas para vocês, é importante citar. Gente, tem gente que fez 1000 cursos na vida, 100 cursos na vida e que sai botando uma página só de curso. Cara, pega os mais relevantes e coloca, porque é aquilo que eu falei. Quando o currículo é muito grande, se torna cansativo e a gente para na metade. Gente, eu tô sendo muito sincera com vocês porque eu acho que vocês têm que ouvir a verdade. A gente não tem tempo e a gente não tem... Vou contar um segredo, paciência de ficar olhando aqueles currículos gigantes, né? Como a gente também não tem paciência de pegar um currículo sem informação nenhuma e ficar correndo atrás da informação. Então, você tem que saber dosar isso aí, tá? Vamos lá. E aí, a famosa experiência profissional. E eu vou contar um exemplo de hoje. Hoje eu tava com a Gabriela da GTO, a gente tá trabalhando umas vagas bem legais que eu vou falar pra vocês no final da live, pra ver se todo mundo vai ficar até o final. E aí a gente foi dar uma olhadinha no currículo. Cara, isso é o que mais... Impressionante, mas isso é o que mais acontece. Eu não consigo entender ainda como mais acontece. Eu acho que vocês não ficam muito atentos na hora de fazer o currículo de vocês. E o que tava acontecendo? O cara trabalhou de 2015 a 2017 num lugar, 16, sei lá. Aí no meio ele põe a experiência de 2014 a 2015 e no final ele põe de 2015 a 2017 no mesmo período da outra. Aí eu falei, gente, que dúvida, né? Primeiro que tá tudo trocado, tá meio, início, fim, tá tudo trocado. E eu vou explicar como faz. Segundo que assim, eu tô com dúvida. Esse candidato era bom, a gente já tinha entrevistado, então o que a gente fez? A gente vai, não sei se ela já entrou em contato, mas eu acho que ela iria entrar em contato hoje ou amanhã com ele, pra ele dar uma atualizada naquele currículo. Pode ser que ele tivesse 2 empregos simultâneos, mas também tá errado, porque tinha que estar um embaixo do outro na regrinha de datas. E pode ser que ele se confundiu com data. Gente, vocês não podem se confundir na hora de fazer o currículo. Tá com dúvida de data? Pega a carteira de trabalho, dá uma olhadinha. Não dá pra falar, eu acho que vou tentar aqui. Cara, o currículo vai ser disparado pra vários lugares. Então você precisa
O currículo, você não tem chance de erro, tá? Não dá pra ter dúvida. Não tem chance de erro. Você tem todo o tempo do mundo, você não tá sendo avaliado por fazer currículo, você não tá ali com hora marcada pra entregar o currículo logo. Então, a gente precisa que vocês tenham, no mínimo, uma atençãozinha na hora de fazer. E como é que funciona quando você põe a sua experiência profissional? Você começa da sua última experiência pra primeira. Então, se eu comecei a trabalhar em 2000, eu coloco e terminei em 2018. Primeiro vem a experiência que eu terminei, 2018, aí depois vem 2015, depois e vai descendo, tá? Então é assim que se fala, da última empresa que você trabalhou, você começa pela última empresa. E aí que eu falo que é a dica do vagas.com, porque quando ele põe você pra cadastrar, ele pergunta: última empresa que você trabalhou, aí você vai cadastrar. Penúltima empresa, e quando eles vão montar o currículo tá todo bonitinho, do jeito certo. Por isso que eu indico que vocês façam por lá. Deixa eu subir aqui. Nossa, tem tanta gente falando tudo aqui. Então, começa pelo último e é assim. O que você vai botar quando você falar da sua experiência? Você vai botar a empresa que você trabalhou. E assim, gente, se você botar um nome razão social e ela é conhecida por um nome fantasia, de outra forma, vou dar um exemplo, tá? Outra coisa é fazer uma propaganda de graça. O McDonald's se chama Arcos Dourados. Não sei se vocês sabem ou se alguém já trabalhou lá. Então, você vai estar lá, Arcos Dourados. Às vezes a pessoa não sabe o que é Arcos Dourados. Põe entre parênteses, McDonald's, né? Porque aí vai ser mais fácil para a recrutadora. Sempre lembrando, facilita a vida da recrutadora, porque vai ficar bem melhor. Então, você vai botar o nome da empresa. Se ela tiver um nome mais conhecido, você vai botar entre parênteses. Você vai botar embaixo o seu cargo, o período que você tá na empresa ou que você saiu. Então, assim, eu comecei em agosto de 2016 e eu terminei em agosto de 2017. Então você vai botar isso. E se você não terminou, você vai botar você não vai botar a data de saída, tá? Você põe assim, atuando. E cuidado pra você não errar as datas, porque vai chegar lá, algumas empresas pedem a carteira, algumas empresas perguntam outras coisas e vê que você tá mentindo data. Então seja verdadeiro, seja honesto, tudo direitinho, tá bom? Então, você vai botar o nome da empresa. Se ele tiver um nome mais conhecido, vai botar entre parênteses, ou então já o nome conhecido. Você vai botar o cargo que você atuou, você vai botar a data que você atuou, né? A data início, data fim, ou se você tá atuando ainda. E aí, se você tá atuando, você tem que botar a data de início. E você vai colocar a descrição das atividades. O que você fazia? Aí que tá o segredo. Essa parte, gente, vocês vão ter que ser muito estratégicos. Porque essa é a parte mais interessante que uma consultora dá uma olhadinha no currículo. Porque a gente quer ver o que mais combina com o pré-requisito da vaga, tá? Gente, cuidado pra não encher linguiça. E o encher linguiça, que eu digo, é o seguinte. Você fazia uma função administrativa. Aí você coloca assim, eu respondia e-mail, atendia ligação. Daqui a pouco você tá falando, abria o computador, fechava a porta pra trabalhar, sentava na cadeira. Então, assim, isso é o famoso encher linguiça. Você não vai botar que você respondia e-mail, que você atendia ligação. A não ser que você fosse uma secretária executiva, e aí você vai botar que atendia ligação. Mas isso faz parte da rotina de qualquer profissional. Todo mundo hoje em dia responde e-mail. Todo mundo hoje em dia atende ligação. Então isso você não precisa botar. Porque senão vai parecer pra consultoria que você não tinha muita atividade e tá colocando isso pra parecer que você tinha atividade pra fazer. Então coloca o que você fazia. Eu fazia orçamento, eu fazia agenda da diretoria, eu fazia compras de passagem, sei lá, nessas rotinas administrativas, tá? Então descreva de uma forma sucinta e bem estratégica para que essa descrição das vagas seja interessante para quem tá olhando. Uma dica que eu gosto de dar é o seguinte: vai no Google, de verdade, gente, hoje na vida nada se cria, tudo se copia. Vai lá no Google, caso você não saiba como escrever quais são as suas atividades, ou você não tenha um vocabulário que você lembre, não sei, tô com a mente cansada, não sei como eu vou escrever. Vai no Google, digita a sua função e vai aparecer várias empresas que estão divulgando. E aí você pega um pouquinho de cada um. Eu fazia isso, cara, mas aqui tá uma frase bem melhor pro meu currículo, então eu vou botar essa descrição porque essa descrição tá bem mais bonita. E aí você começa a botar dessa forma, tá? Então, assim, essa é a hora que você tem que ser estratégico, é essa a hora que você tem que falar bonito, essa é a hora que você não pode encher linguiça, essa é a hora que a consultora também vai olhar e vai ser atraída
pela sua função, pela sua rotina de atividades ali, tá bom? Isso é muito importante. Duas dicas importantes pra gente finalizar. E aí já podem ir botando as perguntas que eu vou ler, porque eu recebo num delay aí. Cuidado, muito cuidado com o erro de gramática na hora de escrever e erro de digitação. Às vezes você faz correndo e acaba comendo palavra, acaba escrevendo uma palavra errado. Isso é matador, tá? Então a gente pensa o seguinte: se você, num currículo que você tem se você no currículo que você tem super tempo pra fazer, zelo pra fazer, que na verdade, seu cartão de visita profissional, você escreve errado, ou você come palavra, ou você escreve uma palavra errada, ou você tem erros de gramáticas, assim, grotescos, cara, a gente já elimina por aí. Porque, assim, se o cara no currículo tá dando esse vacilo, você imagina no dia a dia o que ele não vai falar, né? Então, vai ficar bem complicado. E segundo, não minta no seu nível de escolaridade de idiomas. Eu não falei, né, idiomas. Quando você botar lá escolaridade, cursos, também é pra botar inglês, alemão, japonês, o que você falar, tá? E põe o seu nivelamento verdadeiro. Porque tem gente que não fala inglês e coloca inglês básico. Tem gente que tem inglês muito mal falado e põe intermediário só pra dar uma atençãozinha no currículo. Não tem necessidade, gente. Porque vocês vão chegar lá, vão pedir pra você fazer prova de inglês, vão ter uma prova, um teste oral, e aí vocês vão passar vergonha, então vocês vão perder a vaga, é melhor ser sincero. Esses dias a gente estava fazendo uma seleção de uma vaga que a gente precisava de inglês, desejável inglês fluente, ou mais aquele desejável que a gente prefere, né? E a menina não tinha inglês, assim, era bem intermediário, e ela era tão boa no que ela fazia, ela foi tão bem na entrevista, que a gente aprovou ela, negociou com o cliente amou também, então assim, seja verdadeiro, é a melhor coisa, porque se você é verdadeiro em falar, eu não falo inglês, mesmo que a vaga precise, a gente vai tentar olhar outros tipos de habilidades que você tem pra sobressair a esses que você não tem, tá bom? A consultoria sempre faz isso. Se você é um bom candidato, a gente sempre faz sobressair o seu talento e coloca como ponto de desenvolvimento os seus pontos a desenvolver. Tá bom? E aí depois você corre atrás do inglês, a gente sabe que as pessoas têm essa oportunidade, eu preciso de emprego pra pagar um curso e tal, quando eu conseguir eu vou voltar, e aí depois você vê isso direitinho, mas não minta no seu nivelamento, como também na sua escolaridade. Combinado? Ô Rafael, você me passou algumas dúvidas aqui, deixa eu ver se eu consigo ver. Deixa eu ver aqui. Peraí, gente. Olha só. A gente vai fazer... Eu já vi aqui. As pessoas estão com dúvida do tamanho do currículo. Eu falei, gente, nem grande demais, nem pequeno demais. Uma coisa importante, que é relacionada ao tamanho. Tem gente que tem, sei lá, 45 anos de idade, já passou por diversas empresas. Cara, você não precisa ressaltar desde dos anos 90 que você trabalhava. Não precisa. Põe as últimas e as mais relevantes que façam sequência, tá? E outra coisa então o currículo, assim, o ideal, no máximo 2 páginas. Eu prefiro currículo de uma página só, que estejam todas as informações que eu preciso. Mas tem gente que tem bastante experiência, né? Então, essas pessoas que têm bastante experiência... vai acabar indo para uma segunda página. Gente, no máximo 2 páginas. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Tem gente que foi promovido dentro da empresa. Vamos supor, eu tô 10 anos dentro da empresa, ou eu tô há 5, 6 anos dentro da minha empresa, mas eu fui promovida. Então, o que a gente põe? Cara, coloca lá o cargo desde que começou. Eu comecei como estagiária, fui promovida para analista, depois eu virei coordenadora, hoje eu sou diretor, mais ou menos assim. Então, é importante você botar esse percurso, porque a gente olha e fala, nossa, 10 anos de empresa no mesmo cargo, né? Ou então já entrou como diretora e tá 10 anos. Então, a gente não entende muito bem. Então, para facilitar, você coloca, não, entrei
como assistente, hoje eu sou gerente. É bem legal fazer isso. E isso dá, assim, uma visibilidade no currículo tremendo. Porque a gente adora selecionar pessoas que foram promovidas. Porque isso é sinal, pessoas que têm estabilidade, né, na empresa, e pessoa que foi promovida. Porque isso é sinal que ela cresceu lá dentro, que ela buscou se autodesenvolver, ela buscou conhecimento, buscou ser um destaque ali dentro, e ela acabou galgando outros cargos. Então é muito importante você botar desde o seu cargo inicial, porque isso isso enriquece o seu currículo. Você é um destaque ali nesse momento. Não invente, só se realmente isso aconteceu, tá bom? Não vai, vou aproveitar que a Thaís falou que tá legal fazer isso e vou dar... Não, só se você realmente cresceu na mesma empresa. Principalmente, gente, o estagiário que foi efetivado. Esses caras têm sua honra, tá? Porque o estagiário, ninguém tem comprometimento em efetivar. Aí ele tá ali pra aprender, ele tá ali pra se destacar. Então a gente entende que o estagiário, quando ele é efetivado, ele realmente fez um trabalho de destaque e a empresa decidiu ficar com ele, né? Então, se você foi um estagiário e foi efetivado, ou um temporário, muito bom também. Se você entrou como temporário e foi efetivado, coloca no seu currículo de X a X tempo temporário, tipo, sei lá, caixa temporário ou analista administrativo temporário, e depois você foi efetivado. Isso dá uma valorização no seu currículo enorme, tá? Isso é muito importante também. Rafa, o que tá acontecendo que vocês estão discutindo aí? Procura se formar em uma área que você tem afinidade para sair, você terá que sair da zona de conforto e não. Enfim, acho que o Rafael tá tirando dúvida. Não sei se a Rafaela também tá online. Mas, enfim. Essa live vai ficar gravada, tá? E também vai pro nosso canal no YouTube. Depois a gente vai divulgar, então fiquem atentos no nosso canal também. E aí ela vai ter uma sequência. Então é muito importante que na próxima quinta-feira vocês estejam aqui pra dar sequência, que a gente na próxima live vai falar sobre entrevista, como ser destaque numa entrevista de emprego, né? Não adianta fazer um currículo maravilhoso, chegar lá e não dar certo em nada. Então, seu currículo tá bom, você foi chamado para uma entrevista, e agora? O que eu faço? Chegou na minha vez. Então, a gente vai falar sobre isso, tá? As pessoas estão perguntando aqui sobre mudança de área. Eu vou falar mais especificamente na próxima live, tá? Que é sobre entrevista. Agora, mudança de área é o seguinte... É bem complicado em relação a currículo, tá? Eu acho que se você sempre trabalhou numa área e você quer mudar para uma outra área, assim, gente, só de análise de currículo vai ser mais complicado. Então, eu sugiro que você regrida um pouco, tente talvez algo uma faculdade que você consegue estagiar, né, nessa nova área, ou então alguma experiência que eles não vão exigir tanta experiência na área com um cargo menor, para que você depois ganhe promoção por meritocracia. Mas a alteração é muito complicado. Quando você chega na entrevista, vamos supor, o currículo ok, mas quando você chega na entrevista, aí eu vou te falar semana que vem como é que você fala na entrevista sobre essa transição de carreira, tá? Como você deve se apresentar em relação a isso. Eu não sei se o Rodrigo tá na live, eu vi que ele tinha entrado, mas o Rodrigo ele é um seguidor nosso de bastante tempo, e ele foi num café da manhã com a GTO que a gente fez em São Paulo para tirar dúvidas de vários seguidores, e ele falou: Thaís, eu preciso transicionar de área, e como é que eu falo isso, né? E a gente deu todas as dicas, ele conseguiu, ele tá super feliz na nova área, ele transicionou de uma área completamente financeira para uma área de telecomunicações, e ele tá super feliz, ele foi super verdadeiro na entrevista, mas ele passou tanta energia, tanta motivação em aprender na entrevista, que os selecionadores gostaram muito e deram o famoso voto de confiança, e ele tá aí trabalhando super bem, tá? Mas no currículo, realmente, você vai ter que botar isso como objetivo profissional, ou escreve um resuminho. Eu já falei isso pra algumas pessoas. Cara, elas querem transicionar de área, e assim, a pessoa vai olhar seu currículo, dando o exemplo do Rodrigo. Ele é totalmente financeiro, e você quer ir pra uma área de telecomunicações, a gente não seleciona, isso é comum, tá?
Mas, se você escrever no objetivo o motivo que você está querendo transicionar, dizendo um pouquinho assim, eu sempre trabalhei na área financeira, mas eu descobri que eu tenho paixão pela área de telecomunicações e eu gostaria de ingressar nessa área, mas eu não tenho experiência, mas eu vou me dedicar. Não é, gente, aquela paixonite toda no currículo, tá? Mas é de uma maneira sucinta e profissional você explicar o desejo de por que você quer transicionar. Tá? Então, ponha isso no objetivo, só para quando a gente lê as informações pessoais e lê isso escrito no objetivo, a gente vai entender depois quando a gente olhar a sua experiência, por que não tá para a área que a gente tá pedindo, por que você se cadastrou numa área que você não tem experiência. Mas é uma chance de falar, nossa, cara, esse cara tá sendo tão verdadeiro que eu vou chamar ele para conhecer, para saber um pouquinho mais sobre essa vontade de transicionar. Beleza? Combinado? Então, coraçãozinho aí, vamos lá, curtão aí quem vai estar presente na próxima live, onde a gente vai falar sobre como ser um destaque na entrevista de emprego. O que a gente avalia, como a gente avalia, quais são as habilidades profissionais que a gente avalia no momento da seleção, das dinâmicas, qual é o grande segredo, Thaís? Eu nunca entendi o motivo das dinâmicas, a gente vai abrir, vai falar tudo pra vocês, tá? Deixa eu ver aqui o Henrique. Para migrar, estudei bastante, ganhei conhecimento, entrei numa empresa de TI em uma posição não ligada diretamente em TI, mostrando interesse e ganhei uma oportunidade diretamente na área. É isso, entendeu? Eles vão abrir a porta, você põe lá. É porque, assim, é muito difícil, eu entendi quem fez a pergunta, porque pelo currículo a gente realmente não seleciona se você tá em outra área. Mas se você botar o motivo de transição no seu objetivo, a gente vai entender o contexto todo depois e pode se tornar interessante até para uma pessoa te chamar para entrevista, tá bom? Gente, não adianta mandar o currículo pra mim no privado, porque eu não consigo seguir. Aliás, gente, eu entro aqui, mas não sou eu que fico mais vendo direto o Instagram da GTO. Então, vocês podem até estar sentindo falta de retorno meu aí. É porque a gente tá com muito seguidor, eu não sei se vocês viram, a gente tem 25 mil e poucos seguidores. E aí, a gente não consegue olhar direto as mensagens. Mas a gente promete que a gente, assim, sempre dentro de um período a gente dá uma olhadinha lá. E vocês têm telefone da GTO, vocês têm contato da GTO, que é atendimento@gtorh.com.br. Vocês podem mandar o currículo pra lá que eles vão direcionar pra gente, tá bom? É porque se vocês mandarem currículo por aqui, pelo privado, ele vai se perder, a gente não consegue abrir direito, a gente não consegue ver. Então manda pra atendimento@gtorh.com.br. Quem responde esse e-mail é a Andressa, tá? E ela vai direcionar para os consultores responsáveis. Então é melhor porque ele não se perde, já vai pra área que é o perfil do seu currículo. Então, eu tenho um grupo no WhatsApp com algumas pessoas do Instagram que a gente fez um desafio aí em março de tirar todas as dúvidas, essas dúvidas que a gente tá tirando, e eu não consigo acompanhar muito. Gente, tem gente do meu convívio pessoal que eu não consigo responder. Então, realmente, durante o expediente eu tenho que focar muito no trabalho, eu tenho algumas ações voluntárias que eu faço fora do meu expediente, que eu me dedico também a isso. Então, assim, não consigo muito me dedicar no WhatsApp. A melhor forma é vocês ligarem pra GTO. Eu agora voltei desses projetos, então eu tô lá. Se quiser falar comigo, pode dar um pulo lá. A gente toma um café, combina direitinho pra ver a data que eu tô lá e a gente se encontra. Mas realmente mensagem é mais difícil, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Então tá. Então o tema da próxima live vai ser como ser destaque em uma entrevista de emprego. A gente vai falar sobre as habilidades, os comportamentos, o que a gente realmente avalia, sobre as dinâmicas de grupo. Então, nosso encontro marcado é próxima quinta-feira, 8h30 da noite. Tá bom? Eu espero vocês. Curtam aí. Dá umas curtidinhas aí só pra eu ver que vocês ficaram felizes com a live. E a gente se vê. Agora nosso encontro vai ser semanal, vai ser bem legal, tá bom? Essa live vai ficar gravada, também vai pro nosso canal no YouTube. A gente vai divulgar qual é o canal tudo direitinho, depois do vídeo editado. E a gente vai se falando. Combinado? Beijo, gostei muito de encontrar todos vocês de novo. Eu prometo que eu não vou sumir. Quinta-feira a gente tá de volta, tá bom? Tchau, gente. Obrigada.